Em 2013, a Espanha parecia condenada ao fracasso. 1 em cada 4 cidadãos estavam desempregados. O país já foi considerado o maior problema da Europa. E quando o país começou a se recuperar, veio 2020. A pandemia derrubou a economia de novo. Foi a pior queda do PIB em mais de 80 anos. Mas hoje, esse mesmo país lidera o crescimento da zona do euro e bate recordes que surpreendem até os economistas mais otimistas. Como isso foi possível em tão pouco tempo? O que mudou no país que parecia não ter saída? Em 2013, 1 em cada 4 espanhóis estavam sem trabalho. O desemprego ainda beirava os 26%. A Espanha, que hoje lidera o crescimento da zona do euro, parecia um país à deriva. Tudo começou em 2008, quando uma bolha imobiliária explodiu com força. Famílias inteiras perderam suas casas, bancos quebraram e o déficit público saiu do controle. Era o epicentro europeu da crise global. Em Madrid e Barcelona, os protestos se tornaram parte da rotina. A maior greve geral aconteceu em 2012, contra as reformas trabalhistas impostas para conter o rombo nas contas públicas. Cortes em serviços básicos, congelamentos de salários e aumento da idade mínima para aposentadoria alimentaram ainda mais o descontentamento. O cenário melhorou por um tempo, mas em 2020 a pandemia empurrou o país de volta para o buraco. O PIB da Espanha caiu 11%. A maior queda em 85 anos e a mais profunda entre todos os países da zona do euro. A dependência do turismo, que respondia por uma fatia enorme do PIB, virou uma armadilha. Hotéis fecharam, companhias aéreas pararam e cidades como Sevilha e Valência viram suas ruas esvaziarem completamente. Nesse contexto, a União Europeia precisou intervir. A Espanha foi uma das maiores beneficiadas com os fundos de recuperação pós-Covid. Mas isso não veio de graça. O país teve que aprovar uma série de reformas para se qualificar aos repasses, flexibilização de contratos, estímulo à formalização do emprego e digitalização de serviços públicos entraram no pacote. Enquanto isso, a dívida pública subia. Em 2020, passou de 120% do PIB. Só começou a recuar lentamente em 2023, quando chegou a 107%. E mesmo com a melhora, segue como uma das mais altas da Europa. Ao longo dessa década turbulenta, a Espanha passou por 3 momentos-chave: o colapso financeiro de 2008, a recessão causada pela pandemia em 2020 e as reformas impopulares que tentaram resgatar a confiança dos mercados. Foram anos de incerteza, mas também de ajustes profundos, e é a partir desse fundo do poço que começa a virada surpreendente. Em 2024, a Espanha surpreendeu. Enquanto a economia da Alemanha encolhia e a França mal crescia 1%, os espanhóis fecharam o ano com um avanço de 3,2% no PIB. Só nesse ano, o país foi responsável por 40% de todo o crescimento da zona do euro. Mas o que explica essa virada? Primeiramente, a Espanha ganhou 1,5 milhão de habitantes nos últimos 3 anos. Boa parte disso veio da imigração, especialmente de colombianos, venezuelanos, marroquinos e romenos. Só colombianos já somam cerca de 300 mil. Em Madrid, 1 em cada 7 moradores nasceu na América Latina. E isso não é apenas uma estatística demográfica. 40% dos empregos criados em 2024 foram ocupados por estrangeiros. Muitos deles trabalham nos setores que sofrem com escassez de mão de obra local, mas que sustentam a economia espanhola, como turismo, agricultura e cuidado aos idosos. Esse fato ajuda a criar um dinamismo na economia, criando uma circulação a mais de dinheiro e um maior pagamento de impostos. Outro fato que vem ajudando essa recuperação é o turismo, que voltou com força total. Depois de quase desaparecer em 2020, bateu recordes. Foram 94 milhões de visitantes no ano de 2024, quase empatando com a França, que recebeu 100 milhões. Ruas, museus e praias lotadas movimentaram restaurantes, hotéis e o comércio local. O fenômeno ficou conhecido como gasto de vingança. Após 2 anos trancados em casa, os europeus queriam sair, consumir e viajar, e a Espanha estava pronta. Mas não foi só o turismo. Os fundos da União Europeia, mais de 160 bilhões de euros, ajudaram a reerguer a economia. E o governo não desperdiçou. Usou esse dinheiro para turbinar o sistema ferroviário, apoiar pequenas empresas, desenvolver a indústria de carros elétricos e investir em energia limpa.
Hoje, a Espanha possui a terceira maior infraestrutura de energia renovável da Europa, ficando atrás da Alemanha e do Reino Unido. Além disso, a Espanha conseguiu manter uma posição estratégica em relação à crise energética que abalou a Europa após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Historicamente, o país nunca foi fortemente dependente do gás russo, contando principalmente com fornecedores como a Argélia, Estados Unidos e Catar. Com sua extensa capacidade de regasificação e diversificação de rotas de importação, a Espanha conseguiu se adaptar rapidamente, tornando-se um ponto estratégico para a entrada e distribuição do gás no continente. Ainda que as importações de gás russo tenham aumentado nos últimos anos por motivos comerciais, a Espanha se manteve menos vulnerável do que outras nações europeias, como a Alemanha, diante das tensões geopolíticas e da instabilidade do mercado de energia. Outro ponto de destaque: o emprego. Em 2024, o país atingiu o menor índice de desemprego desde 2008. Ainda está alto, acima de 10%, mas é um avanço gigante comparado aos 26% de anos atrás. O salário mínimo também subiu, 60% desde 2018, e isso, somado à formalização de contratos e proteção trabalhista, trouxe mais estabilidade para o mercado de trabalho. Apesar disso, os problemas continuam. A inflação recuou para 2,8% em 2024, mas os preços dos alimentos ainda pesam no bolso da população. O aluguel disparou nas grandes cidades, e com a explosão do turismo, surgem protestos de moradores, especialmente em regiões como Barcelona, pressionando por limites no número de visitantes. Outro desafio é a dívida pública. Apesar de uma leve queda, ela ainda representa mais de 100% do PIB, o quarto maior índice da Europa. Mas mesmo assim, os sinais são claros. A Espanha encontrou um novo caminho, uma mistura de reformas, investimentos e sorte geopolítica. O país, que há pouco mais de 10 anos vivia de protestos e resgates financeiros, agora lidera a corrida no continente. Mas será que essa fase de ouro vai durar? A Espanha, que já foi o símbolo da crise europeia durante mais de uma década, agora se tornou exemplo de recuperação. Em poucos anos, saiu de uma recessão histórica para ser apontada pela The Economist como a economia com o melhor desempenho entre os países desenvolvidos. Mas o que esse caso ensina? É inegável que o país fez seu dever de casa, reformou o mercado de trabalho, usou bem os 160 bilhões de euros da União Europeia e acolheu a imigração como força de trabalho essencial para manter o ritmo. Hoje, quase 1 em cada 5 habitantes nasceu fora do país, e isso tem sustentado a demanda, o consumo e o sistema previdenciário. Mas o que acontece se esse equilíbrio se romper? A Espanha ainda carrega uma vulnerabilidade grave, depende demais do turismo. Em 2024, bateu recorde com 94 milhões de visitantes, e isso movimentou uma parte enorme da economia. Só que é um setor tão sensível a crises, como pandemias, guerras ou até calor extremo, não é uma base estável para o longo prazo. A aposta em energia renovável, indústria de veículos elétricos e digitalização é promissora, mas ainda é tímida perto do peso do turismo no PIB. A Espanha provou que é possível sair do fundo do poço, mas agora enfrenta outro desafio: manter o crescimento sem repetir os erros do passado. A pergunta que fica é: será que os outros países europeus estão prestando atenção? E se você quer entender mais a fundo como ciclos econômicos, decisões políticas e grandes crises moldam o mundo em que vivemos, confere na descrição a lista de livros que eu recomendo. Eles vão te ajudar a enxergar além dos números e a pensar como os bastidores da economia realmente funcionam. Considere também deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço, até a próxima.